essa arma poderosa que nós temos, nossa espada. Quero que vocês levantem assim comigo e digam dessa maneira: esta é a minha Bíblia. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. O que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. O que ela diz que eu tenho. Eu vou aonde ela diz que eu vou. Aonde ela diz que eu vou. E nesse momento serei impactado pela incorruptível, fiel e verdadeira palavra de Deus. Amém. Senhor, leva cativo as nossas mentes nesse momento. Abram suas Bíblias em João 4, 14. Já cansei. A palavra de Deus diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Desta água, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele rios de águas vivas. Fluirão rios de águas vivas do seu interior. Você crê nisso nessa noite? Amém. Então eu vou convidar você que se assente nesse momento. E vou pedir o total silêncio da igreja. Olha para o colega que está do teu lado e fala assim, ó, não conversa mais comigo agora. Agora eu vou ter meu momento com Deus. Vou ouvir a palavra que Ele preparou para eu receber dessa noite. Amém. Eu quero contar uma história para vocês. Só que na verdade, o meu amigo resolveu vir contar essa história para vocês. E eu quero convidar alguém que estava lá neste dia para que adentre o templo de Deus. Eu quero convidar esse amigo, estou esperando o meu amigo entrar. Convidar esse amigo, ele esteve lá. E ele vai contar agora, neste momento, uma história para vocês. Eu quero que vocês fiquem em silêncio total e deixem que a palavra de Deus adentre o coração de vocês. Amém, Jesus. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não era Jesus, e sim os seus discípulos quem batizavam. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez a Galiléia. Era necessário que Jesus passasse por Samaria. Assim, chegando ele a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. E havia ali um poço, o poço de Jacó. Isso se deu por volta do meio-dia, pois naquele momento Jesus estava sozinho. Os seus discípulos tinham ido comprar comida. E Jesus, cansado, sentou-se à beira do poço. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água do poço. Dê-me um pouco de água para beber. Como pode uma samaritana dar de beber a um judeu?
daria água viva. Ah, Senhor, você é fundo e o Senhor não tem balde. Como tiraria essa água viva? Esse poço foi deixado pelos nossos antepassados Jacó, onde ele mesmo bebeu. Deu de beber a seus filhos e seus animais. O Senhor está dizendo que é melhor do que Jacó? Quem bebe dessa água terá sede novamente, mas quem bebe da água que eu lhe der, jamais terá sede. E no seu interior jorrará um rio de águas vivas. Ah, Senhor, então dá-me dessa água, para que eu não precise mais vir até aqui para tirar. Vai e chame seu marido. Mas eu não tenho marido, Senhor. Tem razão quando diz que não tem marido, pois já teve 5, e o homem com que vive hoje não é seu marido. Vejo que és profeta, Senhor. Nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar para adorá-lo. Vocês, samaritanos, adoram a quem não conhece, mas nós, judeus, adoramos a quem conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Ah, Senhor, eu sei que o Messias há de vir, e quando ele vier, nos revelará tudo. Eu sou o Messias, eu que falo contigo, mulher. Ele é o Messias, ele é o Messias, ele é o Messias, ele é o Messias. Podemos voltar à história. Vamos voltar naquele tempo agora. Vamos viajar um pouco. Essa história é uma história muito conhecida nossa, da mulher samaritana. E é um pouco sobre ela que eu quero falar para vocês essa noite. Mas a nossa história realmente começa no versículo 4, quando nós vemos o profeta João falando, o apóstolo João falando, que era necessário que ele passasse por Samaria. Mas o que isso quer dizer? Por que era necessário que ele passasse por Samaria? Voltando ao contexto histórico dessa época, nós sabemos que os samaritanos e judeus eram um povo inimigo, lixoso. Eles não se gostavam. E sabemos também que haviam outras rotas que Jesus poderia ter tomado. Jesus poderia, como sempre os outros judeus faziam, nenhum judeu precisava entrar por Samaria. Mas a palavra diz: era-lhe necessário passar por Samaria. O povo samaritano era um povo rejeitado pelos judeus. Era um povo desprezado. Os judeus eram um povo preconceituoso em relação aos judeus. Porque naquela época, a Samaria, que era um reino grandioso, era o reino israelita do norte, ela sofreu invasão de alguns povos, houve invasores. E eles se davam em casamento entre outros povos, se juntavam cultura, religião, iam misturando, ficou um povo miscigenado. E o que a palavra traz para nós é que Samaria era rejeitada, completamente rejeitada pelos próprios irmãos judeus. Os judeus chegavam a nem beber em copo que fosse um samaritano tivesse. Eles não ousavam nem sequer tocar no samaritano, quanto mais beber do poço ou da água que um samaritano lhe ofereceram. Mas a palavra, repito novamente, diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Por que era necessário